Abra a tua boca nesta noite no nome de Jesus. Você que é pentecostal, você que é crente de igrejas históricas, esta noite ore a Deus e Ele vai te ouvir, porque o Espírito dele está nesta noite, neste lugar. O Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossas orações, intercedendo junto ao Pai. Senhor nosso Deus e Pai, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Deus todo-poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus Criador dos céus e da terra, nós nos encontramos diante da Tua presença agora, Pai, para clamarmos pelo Teu nome, para buscarmos a Tua santa presença. Eis-nos aqui, ó Pai, inaugurando uma conferência que tem por título Evangelismo por Fogo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, esta noite, que cada coração seja incendiado pelo poder do Teu Espírito, que nesta noite, ó Pai, o Senhor dê uma visão evangelística para esta igreja, uma visão onde eles possam alcançar os perdidos, onde eles possam alcançar as nações, que nesta noite Tu levantes missionários neste lugar, que Tu levantes evangelistas neste lugar, pastores para apacentar o Teu rebanho, no nome de Jesus, que a Tua presença venha sobre este lugar, que a unção de capacitação do Teu Espírito Santo desça sobre cada um aqui que se encontra neste lugar, venha sobre a minha vida esta noite, Senhor, e opera com poder e autoridade, para que a Tua palavra seja anunciada. Nós declaramos a Ti toda a glória, todo louvor, toda adoração. Venha sobre este lugar, venha sobre este lugar. Nós repreendemos toda oposição do inimigo, toda força contrária, todo levante contra esta conferência dos antagonismos de Satanás, caia por terra nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Todo espírito que se opôs a esta obra, dizendo que ela não se realizaria, nós decretamos nesta noite a falência de toda potestade, de todo principado, de toda hoste infernal da maldade nas regiões celestiais. Ordenamos que saia no nome de Jesus, e que a glória do Todo-Poderoso venha aqui, venha, Senhor, sobre este lugar, no nome de Jesus, e revela a Tua glória. Aleluia. Assentai-vos nesta noite para ouvir o que Deus tem para falar ao teu coração, para que a tua vida seja grandemente abençoada e você possa receber a visão de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para tudo que Deus tem para você. Esta noite Deus vai se revelar poderosamente ao seu coração através da palavra dEle. A palavra dEle que é penetrante, é cortante mais do que uma espada de 2 gumes. A palavra que tem um poder transformador. A palavra que pega a prostituta e faz dela uma mãe de família. Que pega o homossexual e faz dele um homem casado. Que pega o drogado e faz dele um pregador do Evangelho. Debaixo da autoridade do Espírito de Deus, eu vou pregar esta palavra nesta noite, no nome de Jesus Cristo. E você pode estar perguntando, por que intitular o título Evangelismo por Fogo? Esta noite você vai saber por que evangelismo por fogo. Porque esta noite, em nome de Jesus Cristo, tudo que Deus colocar na minha boca para entregar, eu vou entregar. E Deus vai impactar a tua vida. Deus vai transformar a tua vida. E Deus vai te levantar com um novo poder, uma nova unção, uma nova graça. E você vai fazer a diferença nesta cidade. Esta cidade de Ribeirão vai conhecer que nesta cidade há homens e mulheres cheias do poder e da unção e da graça do Espírito Santo para evangelizar e para trazer esta cidade e colocá-la aos pés de Cristo. Nós lemos o texto que fala: e recebereis poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo. Logo após a ascensão de Jesus aos céus, Ele se deparou com seus discípulos e entregou-lhes esta palavra. Porque os discípulos estavam em um período onde eles seriam revestidos pelo poder e pela unção de Deus, e estariam preparados para levar a glória dele às nações.
Porque o propósito pelo qual Deus nos chamou, nos resgatou, nos purificou pelo teu sangue e nos levantou é para anunciarmos a glória dele às nações. O propósito que Deus levantou essa igreja é o mesmo propósito pelo qual ele levantou a nação de Israel. Quando ele tirou Israel do jugo opressor de Faraó, ele disse: eu levantei Israel para mostrar a minha glória ao mundo pagão, ao mundo ímpio. E Deus nesta noite vai derramar sobre nós a graça poderosíssima dele, muito mais do que ele tem derramado, para nós anunciarmos a glória dele nesta cidade. A Bíblia diz: recebereis poder de Deus. Tá bom. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. O som está bom aí embaixo? Amém? Entre em concordância comigo. O som está bom? Amém? Quem acha que está alto aí, levante a mão. Alto. Abaixa um pouco então aí, em nome de Jesus, vamos ser éticos aqui nesta noite. Amém? Tá bom agora? Amém? Então veja bem: e recebereis poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os apóstolos outrora, eles operaram no poder do Espírito. A Bíblia diz que Jesus conferiu autoridade aos discípulos aos 70, e eles foram e operaram coisas no nome de Jesus, sinais, prodígios e maravilhas, e ficaram admirados. Mas de repente Jesus estava partindo e mandou que eles ficassem em Jerusalém, para que eles recebessem o poder de Deus, para sair de Jerusalém e anunciar a glória dele aos povos. Mas você, olhando para o lado histórico, você vai entender que Deus derramou o Espírito Santo sobre a nação de Israel, derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos, derramou a unção sobre eles, mas só que eles se resumiram apenas a Jerusalém. Eles pensavam que o evangelho era um evangelho exclusivo dos judeus, era um evangelho tribal da nação de Israel, dos eleitos de Deus. Então eles ficaram pregando o evangelho em Jerusalém. Então o que Deus permitiu que acontecesse? Que viesse grande perseguição contra a vida da igreja, para que a igreja pudesse despertar-se e sair das redondezas de Jerusalém e levar o evangelho às nações distantes. E nesta noite, no nome de Jesus Cristo, o evangelho, ele não é algo exclusivo desta igreja, ele não é algo exclusivo do cristianismo pentecostal protestante, mas o evangelho, ele é exclusivo de Deus. E quando Deus levanta um homem, levanta uma igreja, levanta uma nação, como levantou os protestantes, é para pregar e anunciar esse evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações. O muçulmano precisa conhecer o Cristo vivo, o hindu precisa conhecer o nosso Cristo. E nesta noite o evangelho é para você também, católico. O evangelho é para você. O evangelho é para todos nós. Mas a diferença está em aquele que recebe o evangelho, aquele que recebe esse evangelho em seu coração, para que haja uma transformação de Deus no seu coração. O evangelho pode ser pregado ao muçulmano, o evangelho pode ser pregado ao kardecista, o evangelho pode ser pregado ao católico, até mesmo a protestantes que estão dentro da igreja, mas que não são salvos verdadeiramente, porque nós somos salvos pela circuncisão do poder do Espírito Santo em nossos corações. A pessoa pode estar dentro de uma igreja evangélica e está totalmente perdida. O evangelho é para as nações. O evangelho não é para uma tribo. Os fariseus pensavam que o evangelho era para eles. Os apóstolos pensaram que o evangelho era apenas para Jerusalém. Mas Deus olhou dos céus e disse: não, 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 não. Levantou grande perseguição para que a igreja pudesse sair dos territórios de Jerusalém e fosse pregar o evangelho em todos os confins da terra.
Jesus foi o maior exemplo de evangelismo que já vimos sobre a terra. Se você quer olhar como exemplo, um evangelista, olhe para Jesus, olhe para o exemplo de Jesus, olhe os métodos de Jesus, olha como ele fazia as coisas, olha como ele realizava as coisas. Se você começar a estudar Jesus, se você começar a olhar a maneira que Jesus levava o evangelho, você vai começar a ter a visão evangelística de Deus para a tua vida. O problema nosso é que nós temos os nossos métodos, nós temos a nossa maneira de fazer, nós organizamos as nossas conferências, nós pregamos os nossos cartazes, nós deixamos nas portas dos templos e nos outdoors da cidade o slogan do conferencista. Mas é isso que Deus está procurando, essas coisas que Deus está buscando, é um método eficaz de se ganhar as nações para Ele. Não é o nome do evangelista que vai ganhar uma cidade, não é o nome de um pastor que vai ganhar uma cidade, não é a estratégia de uma igreja que vai ganhar uma cidade, mas é o evangelho pregado, onde nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e descereis poder de Deus sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia. Este evangelho no poder do Espírito Santo que faz a diferença. Jesus com 30 anos, ele ficou parado, não sabemos o que ele fazia, o que ele fez nesse período. Mas a Bíblia diz que um dia, ele foi batizado por João no Rio Jordão. E quando ele fora batizado por João, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. E Jesus levantou-se e começou a pregar o Evangelho às nações. Começou a pregar o Evangelho às tribos. Começou a pregar o evangelho nas aldeias, levando esse evangelho. E Jesus começou a aplicar coisas e métodos, a qual nesta noite, no nome de Jesus, eu quero entregar da parte de Deus para o teu coração. O primeiro método que Jesus utilizou, um método muito eficaz, que nós vamos falar esta noite, é o evangelismo pessoal, que é um método eficaz, e a igreja não pode abrir mão disso aí. Você que pensa que você não pode tirar tempo para uma pessoa só, você que pensa que você não pode tirar tempo para aquela menina que está na prostituição numa esquina, ou para aquele homossexual, ou para aquele bandido, que você não pode tirar um tempo para compartilhar o evangelho de Deus para ele. Olha uma coisa, eu quero dizer para você, você está totalmente equivocado, porque Jesus, sendo o Senhor, sendo Deus, Ele fez isso. Jesus era homem de multidões. Jesus foi homem de multidões. Mas se você lendo a Bíblia, em João capítulo 4, Jesus se depara com uma mulher samaritana quando ele vinha da Galileia e teria que passar por uma cidade chamada Sicar. A Bíblia diz que ele parou diante do poço de Jacó e ali estava uma mulher que tivera 5 maridos, o 6º já não era o seu marido, provavelmente uma mulher decepcionada, uma mulher arrebentada, frustrada, nada dava certo para ela, os relacionamentos não iam para frente, a vida dela era uma vida destruída e uma vida decepcionante. E Jesus para diante daquele poço e começa a evangelizar aquela mulher. E eu tenho algo mais profundo para dizer para você. Havia algo tremendo entre os judeus e os samaritanos, um grande preconceito, um preconceito religioso, porque os samaritanos eram o povo quando fora levado cativo para a Babilônia, misturou-se judeus com povos pagãos, e havia a nação de Israel que considerava-se a nação pura, sangue puro, como diz lá em Minas. Então veja bem, havia um grande preconceito devido a esses acontecimentos históricos. Então um judeu não poderia falar com o samaritano, e sabemos que Jesus era judeu da tribo de Judá, segundo a profecia profetizada pelos profetas. Mas Jesus se depara com esta mulher e começa a evangelizar esta mulher.
O mesmo Cristo que evangelizava as multidões. De repente ele se encontra diante de uma mulher que estava cansada de sofrer. Com grande facilidade no texto onde nós lemos. Você já parou em algum momento para tirar um tempo, para se assentar com alguém, para compartilhar-lhe o Evangelho? Fica esta pergunta. Essa pergunta fica para mim também. Porque Jesus, um dia ele ministrou esta palavra no meu coração. Porque hoje, Pastor Alex, nós vivemos em um tempo onde Deus levanta os pregadores e eles se tornam homens de massas. E esses homens, eles só se preocupam em entrar em um avião e ficar de cidade para cidade, pregando aqui, pregando ali, quando eles são chamados para pregar numa igrejinha pequenininha. Meu Deus do céu. 7 filhos e 3 filhas e sua esposa. Era um homem rico, Jesus também, um empresário daquele tempo, quando ele se deparou com Nicodemos, ele tirou um tempo na sua madrugada para Nicodemos. Bem, Jesus poderia estar dormindo, era a hora dele dormir. Quando Nicodemos foi procurá-lo à noite, ele poderia ter virado para Nicodemos: olha, Nicodemos, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar, já evangelizei o dia todo. Olha, você pode ser um doutor da lei, você pode ser quem quer que você seja, mas eu tenho que dormir. Mas Jesus não agiu assim. Ele tirou aquele tempo para a vida de Nicodemos. Homem reto, olha, e íntegro. Então, muitas vezes nas nossas vidas nós temos que abrir mãos de muitas coisas para levarmos o Evangelho às pessoas. Você tem que abrir mão de muitas coisas suas para pregar o Evangelho a uma pessoa que precisa ouvir o Evangelho. Pobre de Nicodemos, conhecia a lei, conhecia a palavra, conhecia a Torá. Desde criança um judeu estuda a Torá, mas não era nascido de novo. Prova que isso não é sinal de prosperidade. Gente, há pessoas que simplesmente você prega simplesmente o Evangelho, mas há pessoas que você precisa assentar-se com elas e abrir as Escrituras, folhear-lhes as Escrituras, ensinando-lhes o Evangelho para que seja esclarecido o Evangelho na sua mente. Tem muita gente aí que conhece o Evangelho, conhece a Bíblia, mas nunca receberam um tempo onde uma pessoa pudesse assentar-se com ela e compartilhar-lhes as Escrituras. Você vê o exemplo de Filipe? Aquele eunuco lia o Evangelho, mas ele não conhecia a revelação do Messias. Mas quando Filipe ensinou-lhe o Evangelho, descortinou o véu, e aquele homem foi salvo para a glória de Deus, está nos céus, e ele foi pregar o Evangelho na sua terra, porque alguém tirou o tempo para ele. Tudo no lugar, tudo bem, prosperando, porque ele não é a ótica de Deus. Tira o seu tempo para as pessoas. Mesmo que seja só uma pessoa, mesmo que você tenha que atrasar um pouquinho a tua noite de sono, tire tempo para as pessoas. Dê momentos da tua vida para as pessoas. Ame essas pobres almas perdidas, porque outrora você e eu estávamos perdidos, nós fomos achados. Graças a Deus, alguém tirou o tempo para mim e para você. Ele era um homem de boas intenções, mas de repente a Bíblia fala que os filhos de Deus se apresentaram. Pense nisso. Isso aqui nós podemos medite nisso. Receba a palavra. Teologicamente é mais firme afirmar isso. A igreja não pode abrir mão do método de evangelismo pessoal. Indica que Satanás veio. A gente faz essas conferências e convida as massas. Um estranho. Mas cada um de vocês, se tirar um tempo para uma pessoa, vocês podem ter certeza de uma coisa: essa igreja vai se multiplicar. Porque vai 1 por 10, 10 por 100, 100 por 1000. Essa é a multiplicação de Deus. Satanás estava ali já se apresentando para fazer uma acusação diante dele a respeito. Às vezes fazemos conferências e ganhamos a vida que Jó levava diante de multidões. Deus. Podemos mas não isso aí discipulamos na as Bíblia, pessoas. essas observações elas voltam que fizemos, que Jó era um homem íntegro, reto. Se cada membro aqui, nesse ano, prosperidade na sua vida.
tirar um tempo para uma pessoa, eu tenho certeza absoluta que no final do ano vocês têm que mudar daqui. Começaram a vir sobre a vida de Jó. E nós analisamos o texto. No final do ano essa igreja tem que mudar daqui. Se cada pessoa tirar um tempo para trabalhar 6 meses com uma pessoa, não é simplesmente abrir um versículo e explicar para a pessoa, é 6 meses evangelizando, ensinando, compartilhando, no nome de Jesus, essa pessoa vai ser salva. Quando Satanás se apresenta como fazendo uma postinha de brincadeira. A igreja não pode abrir mão do método de evangelismo pessoal, ou do método que Jesus usou, evangelismo de massa. Também não pode ser excluído. Porque muitas igrejas viram e falam, esse negócio de evangelismo com poucas pessoas não funciona, porque enquanto você ganha uma pessoa, você poderia ganhar multidões com o evangelismo de massa. E outras viram e falam, olha, esse negócio de evangelismo de massa não dá certo, porque você ganha multidões e não as discipula. E de repente a vida de Jó começou. Dois extremos. Está na Bíblia os 2 tipos de evangelismo. O primeiro exemplo nós podemos tirar em Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6, onde diz que João Batista pregava o evangelho e vinha a Judeia, Samaria e toda a circunvizinhança e eram batizados por ele e se arrependiam dos seus pecados. Cidades. Quando gente vira e fala hoje, podemos ganhar uma cidade, logo aparecem os incrédulos. Como ganhar uma cidade? João Batista pregou aqui, chamou. Jonas pregou em Nínive, uma cidade veio aos pés dele. Então nós percebemos que começou a se desencadear. Tem uma cidade na Guatemala, eu não me lembro o nome. Mas toda a cidade converteu-se com a pregação do evangelho. Lá você olha para um carro e está escrito Jesus é o Salvador. Sai carros de tomate, Jesus é o Salvador. Sai carro baú, Jesus é o Salvador. O avião desce ali no aeroporto, Jesus é o Salvador. Toda a cidade está salva. E pastores, inclusive de Montes Claros, o pastor de Pedro da 4ª igreja, presbítero lá de Montes Claros, foi lá ver esse avivamento. O que está acontecendo? Uma cidade que outrora, tudo que plantava não nascia, era uma cidade cheia de pedregulhos, de repente a cidade está abençoada. Sem demagogia, diz que colhe cenoura lá, que dá 1 quilo, onde você já viu isso? Você nunca viu isso, nem em terras como Ribeirão aqui, que são terras boas, você jamais viu isso. Batata dá 1 quilo, cenoura 1 quilo, porque Deus abençoou aquela cidade, porque o evangelho entrou ali, onde o evangelho entra, a bênção entra. Cidades para Jesus, nações para Jesus, estabeleceremos o reino dele neste mundo. Jesus também pregou para as massas. Ao mesmo tempo que ele tirava tempo para um Nicodemos e uma mulher samaritana, a Bíblia nos diz no livro de Mateus capítulo 5 que ele se deparou diante de uma pedra e começou a pregar o sermão do monte. Bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pacificadores, porque deles serão chamados filhos de Deus. E começou a expor um sermão dos mais lindos que nós já vimos e ouvimos a respeito, o sermão do monte. E a palavra de Deus nos diz que aquele povo recebia estas palavras no coração, porque Jesus, ele tinha paixão pelo que ele fazia, ele tinha amor pelo que ele fazia. Você pode ser um pregador e pregar bonito e não ganhar uma alma para Jesus, porque você não tem amor para com o pecador. Para que você atinja o coração do pecador, é necessário que você o ame. O ame. Ele nos exortava, sempre nos exorta na Meu palavra, ministério a nós nos alegrarmos, passou muito tempo sem ganhar almas. A presença de E um Deus. dia eu cheguei diante de Deus e falei, Deus, De repente começou a o que está acontecendo? a desestruturação da Estou família ganhando de Jó. almas. Ele começou perdendo tudo, seus Aí, bens. Deus De virou repente para ele mim e começou disse, a perder a sua própria simplesmente família. porque você não Seus ama as filhos almas. são, de repente devorados e consumidos
Ganhava uma, ganhava outra. De destruição e de morte. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Prostei-me diante de Deus e chorei. Falei, Deus, eu quero ser um homem mudado. Eu me lembro que, trabalhando no ministério aberto de evangelismo, consegui, no nome de Jesus, com uma equipe de algumas irmãs, evangelizar todo um bairro. Eu sempre trabalho com esse processo quando eu entro no bairro, evangelizar todo o bairro, por cultos a livre, por folhetos, por bíblias, por livros, semear a semente, porque Deus mandou semear a semente. Agora, conversão é problema de Deus, é problema do Espírito Santo. Eu não envolvo em questão de salvação, isso é com Deus. Deus mandou você pregar, Deus mandou você anunciar, Deus mandou você dizer. Agora você tem que se preocupar como a pessoa vai ser salva. Isso não é problema seu, é problema de Deus. Você deve pregar, semear a semente. O Espírito Santo vem e começa a trabalhar no coração do pecador, começa a moldar, ele começa a receber uma transformação, ele começa a querer ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e o Espírito Santo vai trabalhando, daqui a pouco ele está pregando nesse altar. De coração de Jesus, que um pai estupou. Aí eu comecei a trabalhar no método de evangelismo por fogo, campo aberto. Para mim, falou, a coisa lá tá feia. No nome de Jesus, nós conseguimos 120 almas no bairro. Por causa da dureza do coração do homem. Todas essas almas estão firmes. Que é o governo soberano de Deus, mas nós fazíamos o trabalho debaixo de uma tenda. As leis estabelecidas, leis da tenda de lona, isso mesmo. Porque muitas pessoas justas estão sofrendo. E paramos o trabalho ali. Foram 8 meses de discipulado. E eu recebi uma boa notícia antes de eu vir para cá. A irmã virou para mim e falou, Joel, queremos que você vá lá fazer um culto, pregar num culto de ação de graças, porque todas as almas estão firmes. O missionário Pedro trabalhou lá também, ele sabe da obra. Então, gente, o evangelismo por massa, ele não pode ser excluído. A igreja precisa fazer campanhas em ar livre, convidar as almas, chamar o pecador. Agora o povo quer investir em campanha de conferência para crente, meu Deus do céu. É atropelada na rua, crianças que caem de um lugar alto, num edifício alto. Com a nossa preocupação é receber poder do Espírito Santo, é receber unção. Para que receber isso? Por que eles ficaram ali? O que Jesus disse? Recebereis poder de Deus e ser-me-eis minhas testemunhas. Se você vem aqui, você recebe poder. Você deve fazer algo, ser testemunha. O problema hoje do povo que organiza conferências de massa, você entra lá, 99,9% são crentes. Você não vê uma alma se convertendo. Que propósito isso atingiu para Deus? Ah, mas porque Deus vai mandar o avivamento, porque Deus vai derramar o poder, porque Deus vai derramar a unção, vai batizar no Espírito Santo, vai fazer milagres. Para quê? Começa a ficar feia para que poder? Para que unção? Para que pular? Se não estão fazendo nada, não estão se preocupando com as cidades que estão sendo consumidas, as pessoas estão aí nos tráficos, nas drogas, se perdendo, a cada dia morrendo debaixo do nariz da igreja. A igreja está lá buscando poder. Jesus derramou poder, mas ele deu um propósito, ser testemunhas. E você precisa ser ousado nesta noite. No nome de Jesus, Deus vai derramar mais unção na sua vida, mas você vai sair daqui cheia, falando, eu vou ser testemunha no meu emprego, no meu trabalho, na minha escola, nos meus negócios. Eu vou testemunhar o evangelho do Deus vivo para todas as nações. Aleluia! Talvez você que está me ouvindo agora, você é que você me dá uma explicação. Jesus se preocupou com as massas, em discipular as massas, em ensinar o evangelho às massas. Eu gosto muito do evangelho em massas, porque o evangelho, quando você leva esse evangelho, você consegue atingir muitas pessoas realmente. Mas se a igreja olhar para aquelas pessoas que são atingidas e preparar um grupo discipulado e pegar o nome dessas pessoas e começar a visitá-las e discipulá-las, pode ter certeza de uma coisa: todas essas pessoas estarão aqui na igreja. Uma mãe da igreja
Há outro método de evangelismo que não pode ser excluído. E este método que nós estamos ministrando hoje. Evangelismo dentro dos templos. Já ouviu falar nesse aí? Tem muita gente que não acredita no evangelismo dentro dos templos, não. Mas existe evangelismo dentro dos templos. Até dentro de templo pagão, o apóstolo São Paulo pregava o evangelho. A Bíblia diz aqui, em Marcos capítulo 11, versículo 15, 16 e 17, que Jesus entrou dentro do templo. Só que esse método de evangelismo, eu acho que esse método ele deve ser radical, como Jesus pregava o evangelho. A Bíblia fala que as pessoas vinham das nações, os estrangeiros, também no templo oferecer sacrifício. Eles iam no templo também. Era permissível oferecer sacrifício também no templo. Pessoas de outras nações, não era proibido que o estrangeiro entrasse no templo. Só que a Bíblia fala que certa vez, Jesus entrou dentro do templo. O que estava acontecendo dentro do templo? Shopping Israel, vende-se sacrifícios. Aí Jesus entra dentro do templo. Lá estão as pessoas comercializando. Lá estão as pessoas com a banquinha de camelódromo. E a história diz que toda aquela fortuna ia para a mão dos sacerdotes Caifás. Eles estavam bens, estavam ganhando dinheiro com aquilo ali, com aquele comércio ali. Cada pessoa que tinha uma banquinha negociava um pombinho ali, alguma coisa para o sacrifício. Olha, o imposto, uma porcentagem ia para o bolso deles. Então era um negócio lucrativo. Mas o maior evangelista do mundo entrou dentro do templo e a coisa começou a mudar. Chegou dentro do templo, bancas para todo lado, povo vendendo sacrifício. Ele chegou como um mineiro. Que trem é esse aqui? Que negócio é esse? A casa do meu pai será chamada casa de oração para todas as nações, e vós tendes a transformado em covil de salteadores e ladrões. E pregar o evangelho. Você católico que está esta noite, que não se estranhe nesta noite não, porque no nome de Jesus esta noite, nós falamos o que temos que falar, ainda que seja como chicote, mas porque Deus, Ele quer trabalhar na igreja, e quer uma vida, a igreja santa e abençoada, que glorifique, adora e exalta o nome dEle. O povo precisa saber de uma coisa. Por mais que tem muitos crentes andando errado e torto, mas a ordem nesta casa, porque o Espírito Santo ainda fala aqui, o Espírito do meu Deus ainda fala, Ele ainda trabalha no coração da igreja. Esta igreja não está abandonada, e nesta noite, no nome de Jesus, o Espírito Santo está tratando conosco. Porque o povo vê muita bagunça, acha que é uma bagunça. Jesus toma os seus servos e começa a exortar a igreja, para que a igreja tome direção, para que você saiba nessa noite que veio aqui ouvir uma palavra, que no nome de Jesus, se um dia você entregar a tua vida a Jesus, você seja uma pessoa sincera, que verdadeiramente serve, tema a Deus e ama a Deus e faz a vontade de Deus, porque Deus é o Senhor da igreja e ainda há ordem na igreja. Por mais que pareça que é uma desordem, que pessoas estão no pecado, que ministros estão no erro, mas Jesus está no centro da igreja, Ele é o Senhor da igreja, e esta casa ainda é chamada casa de oração para todos os povos. Você pode entrar aqui e pedir oração e receber a bênção, porque Jesus é o Senhor desta igreja. Jesus entrou no templo e começou a usar o chicote, colocou os cambistas para correr, colocou os exploradores para correr, e começou a ensinar o evangelho para as pessoas, para que as pessoas conhecessem a plenitude do evangelho, porque a igreja, ela não pode se tornar em uma sociedade de comércio, porque a centralidade
da igreja deve ser a pregação do evangelho. Certas vezes a gente entra em igrejas aí que parece mais um shopping, ficam oferecendo, shopping é coisa chique, é de gente clássica, parece camelô, fica vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo isso, vendendo aquilo, e se esquece de pregar e anunciar o evangelho. A coisa mais nobre é pregar o evangelho, é anunciar o evangelho, não é ficar comercializando produtos não, porque Jesus, Ele sabe que a igreja, ela precisa se sustentar, mas ela não pode se render ao sistema capitalista, porque a igreja foi chamada para pregar o evangelho, não para ser uma sociedade comercial, mas para pregar o Deus vivo. A Bíblia diz também em Marcos capítulo 1, versículo 38 e 39, que Jesus foi às sinagogas e às aldeias pregar o evangelho. E ali ele compartilhava o evangelho com as pessoas, orava pelos enfermos e cativos, pregava-lhes o evangelho e eles eram salvos. As sinagogas eram construções que as pessoas construíram logo após sair do cativeiro. Construíram as sinagogas porque ainda não havia templo, então houve a necessidade de construir sinagogas para que o povo pudesse cultuar a Deus. E Jesus entrou ali também para pregar o evangelho. E esta noite, no nome de Jesus Cristo, vamos falar do último método de evangelismo, que é chamado de evangelismo estratégico. Vocês estão entendendo o que Deus está querendo comunicar? Levante a mão. No nome de Jesus. Amém. Então você vai colocar em prática no nome de Jesus. Evangelismo estratégico precisa ser usado também na igreja odierna. Porque Jesus usou. Porque os apóstolos usaram. E nós também temos que usar para alcançarmos as pessoas para Cristo. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 9, versículo 10 a 17... que as pessoas seguiam a Jesus e que as pessoas estavam famintas, estavam passando fome. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: olha, a multidão tem fome, despede-a. E Jesus virou dizendo: não posso despedi-los para que eles não faleçam no caminho. Então o que Jesus fez? Tem alguém, alguma coisa aí? E apresentou-se diante dele algumas pessoas, um menino com 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus fez? Apresentou a Deus, multiplicou e falou para os discípulos colocar as pessoas para se assentarem de 50 em 50 e começou a dar pães para as pessoas. Ele começou a dar algo, porque Jesus é o maior doador, Ele dá. Gente, a igreja precisa aprender a abrir a mão e dar para as pessoas. Fazer uma pergunta que não é antiética não. Eu sei que o senhor entende, é homem de Deus. Qual a vez que a igreja deu uma Bíblia aqui para alguém? 2 vezes. Está vendo? Isso é uma realidade. Ó, tem que dar. Jesus pegou os pães e alimentou a fome daquele povo. E o pão, ele tipifica até a palavra de Deus. Gente, a gente tem que aprender a investir no povo. A igreja precisa aprender a dar, a abrir mãos, a dar às pessoas. Porque isso também atrai as almas a Cristo. E isso comoveu o coração daquele povo de tal maneira que eles começaram a querer arrebatar Cristo e fazê-lo rei. Porque ele teve uma atitude diferente das outras pessoas. Ele deu para elas alguma coisa. Elas olharam para ele e disseram: poxa, esse é diferente. Olha o que ele fez, multiplicou pães para nós. Se a igreja começar a aplicar esse método, se a igreja começar a prensar a Bíblia e dar para as pessoas, bons livros e dar para as pessoas, mensagens evangelísticas e começarem a aplicar e dar às pessoas, começar a evangelizar desta maneira, as pessoas começarão a olhar, começarão a dizer: esse povo é diferente, esse povo dá. Na nossa religião nós temos que comprar. Se nós queremos um bom livro, nós temos que comprar. Mas esses crentes são diferentes. Eles nos dão Bíblia, mensagem. Eles nos dão tantas coisas.
Eu não vou citar nem aqui a ação social, não. Como roupa, essas coisas, alimento, que a igreja sabe que isso tem que fazer. Mas precisamos abrir mãos. Hoje a igreja só quer pedir, me dá, vem a mim um rei, me dá, eu quero isso, me dá prosperidade, me dá ouro, me dá prata, multiplica a minha conta, me dê dólar, me dê euro, mas não abre a mão por nada, mão de vaca. Tem que abrir a mão, o espírito de avareza tem que sair do coração da igreja e evangelizar e dar às pessoas alguma coisa, porque Jesus fez isso, multiplicou os pães e deu àquelas pessoas, porque Jesus é diferente e Ele nos chama nesta noite para sermos diferentes e nós seremos diferentes. Deus vai mudar a visão desta igreja, vocês começarão a ter atitudes diferentes de agora para frente, as pessoas verão você agir diferente, você vai começar a agir no nome de Jesus. Entender o seguinte, que há provações nas nossas vidas. Não podemos dizer que não há provação. Você pode lembrar que eu falei nas outras ministrações, muita provação, e nós temos que aceitar. Uma especialidade que Deus me deu, eu vou estar passando, é pessoal, para ganhar algumas pessoas. Eu nunca evangelizo um médico, um advogado, um filósofo, pregando o evangelho, só quando ele entra no assunto e quer que a gente fale alguma coisa. Eu dou um CD, eu dou um livro, eu dou uma Bíblia, e muitos já se converteram, sem não abrir a boca e falar nada. Filósofos, advogados, enfermeiros, médicos falaram, olha, quando você abrir a igreja, a tua igreja for pastor, eu vou lá, porque eu gostei do seu jeito. Começa a fazer isso que você vai ver. Funciona. Isso funciona. Isso funciona. Isso funciona. Faça e você vai ver. Eu vou empatar o tempo para ficar pregando para um camarada cheio de filosofia, um camarada ateu, não crê na Bíblia, eu vou dar ele uma mensagem, ele ouve, e aí é com o Espírito Santo. Faça isso, abra mão. Dê. Talvez você não tenha condição de pregar para o teu patrão, para a tua patroa, sei lá quem seja, o prefeito da sua cidade, o vereador. Pega alguma coisa e dê. E põe nas mãos do Espírito Santo. E essa pessoa será tocada por Deus, pelo poder e pela unção de Deus. A palavra será penetrada no seu coração. E isso é estratégia de evangelismo. Evangelismo estratégico tem que ser aplicado na igreja. Eu, o pastor Pedro, ou o missionário Pedro, montamos uma estratégia de evangelismo que temos alcançado muitas nações. E o povo de Portugal está fanático pelas mensagens que nós colocamos no nosso trabalho. Nós abrimos um sistema de trabalho por áudio na internet. Os portugueses estão fãs. E nós estamos enviando agora um trabalho para ver se a gente consegue alcançar Moçambique, pessoas de todas as partes do mundo, do Brasil. Nós estamos até perdendo o controle da missão, porque são tantas pessoas respondendo que foram tocadas pelo Espírito Santo, pessoas católicas, espíritas, ouvi aquela palavra e entrou no meu coração, ore por mim, pessoas ligando e falando que estão chorando quando recebem as mensagens. Estratégia, e a igreja precisa ser estratégica. Tem gente que jamais entrará num templo desse, se o evangelho não chegar ao coração dele de alguma forma diferente. Há pessoas que ficam 24 horas trancadas no quarto, diante de um computador, acessando a internet, e se não houver um meio de comunicar o evangelho àquela pessoa, como sucederá uma conversão à sua vida? Estratégias, precisamos aplicar isso, precisamos agir, precisamos sermos sábios como Jesus, abrimos a visão evangelística, porque nós estamos no século 21, é um século de modernidade, é um século onde a pessoa passa ali 24 horas trabalhando na frente de um computador, é o século da tecnologia, do avanço científico, e precisamos de estratégicas no nome de Jesus. Agora você acha que Deus está te torturando para alcançarmos as pessoas para Jesus? Aí você pode indagar, mas dá? Pode ser não um princípio assim não muito profundo, como você está aplicando, porque Jesus mandou pregar o evangelho, tudo bem. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando havia na porta do templo chamada Formosa, um homem paralítico, um homem coxo, e passou por ali
o apóstolo Pedro e João, estava aquele homem assentado e pediu-lhes uma esmola. Me dá uma moeda, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que eles olharam para aquele homem e tiveram compaixão daquele homem. Disseram-lhe: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. No nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem firmou-se sobre os teus pés, levantou e andou. E o povo começou a glorificar a Deus, que dará tanto poder aos homens. Se você não tem nada, pregue o evangelho de qualquer maneira, a tempo e fora de tempo. Dê Jesus ao povo. Muita gente às vezes passa por situações e não estão. Não estamos questionando aqui como você deve levar Jesus. Nós estamos dizendo aqui que você deve levar Jesus. Se é de massa, se é pessoal, se é estratégico, se é de templo, mas Jesus é que deve ser levado. E no nome de Jesus nesta noite, você vai levar Jesus de toda e qualquer maneira. Mas o mundo saberá que o Jesus da igreja Lírio dos Vales, o Jesus que nós servimos, é vivo. Chega, Manabarabahai. Se coloque de pé no nome dele e vamos orar nesta noite. Eu gostaria que a banda de música tocasse uma canção abençoada aqui. E no nome de Jesus nós vamos ministrar nesta noite algo de Deus à sua vida. Quem está enfermo aí, vem aqui à frente. Porque Jesus mandou orar pelos enfermos e você será curado e curado. Porque é Deus quem cura, não é nós, não é o homem. Em nome de Jesus, vem aqui, vamos interceder, vamos orar. Ministrar a graça de Deus ao seu coração.